eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas essas orientações. Hoje eu irei fazer a correção da atividade complementar que eu deixei no PowerPoint. Então vamos à correção. Classifique os verbos em negrito quanto à transitividade. O verbo está destacado, ok? Não está em negrito, mas está destacado. Então eu comprei um carro. O verbo comprar me pede um complemento. Me pede quando eu falo comprei, quem compra, compra alguma coisa. Então esse complemento aqui, ó, um carro é um objeto direto. Por que ele é um objeto direto? Quando eu digo assim, quem compra, compra alguma coisa, eu não tenho o quê? Eu não tenho uma preposição depois do verbo. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, ok? Um VTD, verbo transitivo direto, tá? E o complemento é o objeto direto, um carro. Gustavo trabalha muito. Quando eu falo assim, ó, Gustavo trabalha, por si só, o verbo tem sentido completo. O que isso significa por si só? Eu não preciso complementar o meu verbo, falar o quanto, por exemplo, ele trabalhava, que é muito. Não preciso colocar esse advérbio de intensidade. Eu coloco se eu quiser, se alguém me perguntar. Então, Gustavo trabalha tem sentido completo o verbo trabalha. Neste caso, eu tenho o verbo intransitivo, ok? Ela gosta de carros luxuosos. Quando eu digo assim, ó, ela gosta de alguma coisa. Então, de que ela gosta? De carros luxuosos. Quando eu faço essa pergunta, o meu verbo, no caso, me responde com uma preposição. No caso, a preposição de. Se eu tenho a preposição de, o meu complemento é o quê? Um objeto indireto. Logo, eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto, ok? Ele viajou ontem. Quando eu digo assim, ó, ele viajou, eu não preciso dizer quando ele viajou. Eu só vou dizer se alguém me perguntar ou se eu quiser. Então, quando eu digo ele viajou, o verbo tem o quê? O sentido completo. Então, no caso aí, eu também tenho um verbo intransitivo. Identifique os sujeitos das orações abaixo e classifique-os. Então, para identificar o sujeito de uma oração, primeiro eu identifico quem? O meu verbo na oração. Então, ó, Mariana precisa de apoio. O verbo é precisa. Então, o verbo precisa está se referindo a quem ou a o que na frase. Quando eu digo Mariana precisa de apoio. O verbo precisa, ele está se referindo a Mariana, porque ela que precisa de alguma coisa. Então, Mariana vai ser meu sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo, Mariana. Alguns homens destroem a natureza. Verbo, destroem. Então, o verbo destrói na frase está se referindo a que ou a quem, não é verdade? Ele se refere, no caso, ó, a quem? Alguns homens. Vendo? Quem que destrói a natureza? Alguns homens. Então, alguns homens vai ser o que? Meu sujeito na frase. Sujeito simples. Por que sujeito simples? Eu tenho apenas o núcleo, homens. Tá? Ventou bastante. Quando eu digo ventou bastante, qual que é o meu verbo? Ventou. Este verbo é um verbo fenômeno da natureza, ventar, isso? Se eu tenho o verbo fenômeno da natureza, a minha frase vai ser oração sem sujeito, ok? Ou a minha oração, né? Vai ser oração sem sujeito. Quando eu tenho uma frase com verbo, eu tenho uma oração. O professor e a professora obedecem ao regulamento. Então, neste caso, qual que é meu verbo? Obedecem. Então, está se referindo a quem? O professor e a professora. Então, o professor e a professora são aí, no caso, os meus sujeitos da oração. São dois, tá vendo? Dois núcleos, professor e professora. Então, eu tenho um sujeito composto, ok? As plantas amazônicas necessitam de grande quantidade de luz. Então, aqui, ó, qual que é o meu verbo? Necessitam. Então, eu encontrei o verbo, logo eu encontro meu sujeito. Por quê? Eu vou ver dentro da minha frase qual é a palavra a qual o verbo está se referindo, ou as palavras no caso. Então, as plantas amazônicas. Por quê? Porque ele fala que as plantas amazônicas necessitam. Então, quando eu digo isso, eu estou me referindo, tá vendo? Ó,
Quando eu falo as plantas amazônicas necessitam de grande quantidade de luz, eu estou referindo às plantas amazônicas. Elas é que precisam dessa grande quantidade de luz. Então, a minha palavra principal ali no texto que seria o meu sujeito, que vai ser o meu sujeito, é o quê? São o quê? As plantas amazônicas, porque está no plural. Então, as plantas amazônicas, sujeito simples, ok? Núcleo, plantas. Determine e classifique o sujeito das seguintes orações. Parecido com a questão anterior. Chegaram os alunos. Então, o verbo chegaram, e quem chegou? Estou me referindo a quem? Os alunos, não é isso? Então, sujeito simples, um núcleo, alunos. Amanhã serão 30 de março. Vou identificar o verbo aqui, ó, serão. Serão vem do verbo ser, não é verdade? Quando o verbo ser indica tempo, aqui, ó, eu sempre vou ter uma oração sem sujeito. Então, lembrem-se disso. Quando o verbo ser indica tempo, né, eu vou ter o quê? Uma oração sem sujeito. E no caso, serão, qual que é o tempo aqui? Ó? Amanhã. Amanhã serão 30 de março. Então, eu tenho uma oração sem sujeito. A dor permanecia a mesma. Verbo permanecia. O que permaneceu? Eu estou falando o quê? Sobre o que permanecia? A dor. Então, a dor, sujeito simples, um núcleo, tá? Descobriram o ocupado. Qual que é meu verbo? Descobriram. Cadê meu sujeito? Quem que descobriram? Né? Então, o verbo não está, o sujeito não está o quê? Explícito na oração. Mas eu tenho o verbo que está na terceira pessoa do plural, ó, descobriram. Quando eu falo isso, descobriram, alguém que descobriu alguma coisa, só que é mais de uma pessoa porque o verbo está no plural, descobriram. Então, eles ou elas descobriram o culpado. Quando eu tenho o verbo implícito e não está dentro de um contexto, e sim dentro de uma frase solta, eu vou ter o quê? Sujeito indeterminado. O que é um contexto? Quando eu tenho um texto, eu falo sobre aquilo, aí o meu sujeito, quando eu peço o sujeito, mesmo não estando na frase, né? Por exemplo, li ontem um livro. Então, quando eu falo li, eu estou referindo à minha pessoa. Então, é como se eu estivesse fazendo um texto ali, eu estou referindo a alguém naquele contexto. Aí eu tenho um sujeito subentendido. Mas quando ele não se refere a ninguém, na frase, é uma frase solta, né? Eu tenho o quê? O sujeito indeterminado. Eu não sei quem é. Eu só descubro, no caso que são eles ou elas, porque o verbo, quando eu conjugo, eu falo eles descobriram ou elas descobriram. Então eu sei que está na terceira pessoa do plural. É alguém, não sei quem. No inverno, amanhece tarde. Qual que é meu verbo? Ó, amanhece, que vem de amanhecer. Ele está se referindo a alguém? Não tem, porque quando eu tenho um verbo que indica algum fenômeno da natureza ou algum tempo, no caso aqui, ó, amanhece é o próprio tempo, né? Amanhece, amanheceu. E tarde é o tempo, que quando amanhece tarde, o tempo, então, é como se tivesse ficado nublado, não é isso? E no inverno, tudo aqui fala questão de tempo. Então, eu tenho o quê? Oração sem sujeito, ok? Quando os verbos indicam tempo ou são fenômenos da natureza. Também, né? Porque tem outros casos de oração sem sujeito. Os livros e os cadernos são úteis. Vamos conferir o meu verbo? Aqui, ó. São, que também vem do verbo ser. Mas qual que é a diferença desse serão? Aqui ele está no futuro, mas não é o tempo que é a diferença, não. É porque aqui ele se refere a algum tempo, amanhã, tá? Da ideia de tempo. Neste caso aqui, não. O são se refere a quem? Tem algum tempo aqui? Amanhã, tarde, noite, dia? Não. Então, ele está se referindo a quem? A livros e a cadernos. Então, ele está se referindo a dois objetos. Neste caso aqui, eu tenho um sujeito composto, tá? Por causa disso, porque ele se refere a dois objetos, ou seja, eu tenho dois núcleos, eu tenho mais de um núcleo. Quais são os meus núcleos? Livros, cadernos, ok? Se ele estivesse falando apenas dos livros, aí seria sujeito simples.
mas como eu tenho dois núcleos, sujeito composto. Entraram alunos e professor. Então, aqui, ó, quem entrou é alunos e professor. Eu tenho dois núcleos, então eu tenho um sujeito composto, ok? Alunos e professor. Cai chuva do céu cinzento. Qual que é meu verbo? Cai, não é isso? Chuva, aqui, ó, tá vendo? Não é verbo não, é substantivo, ok? Porque vocês não podem confundir quando chover, não é isso? E eu tenho todas as minhas modificações quando eu conjugo no tempo, presente, passado, futuro, seja ele qual for, modo subjuntivo, imperativo, qualquer um. Quando é um substantivo. Aqui é um substantivo, por quê? Porque o meu verbo é cai e ele está se referindo à chuva. Então eu tenho um sujeito simples, ok? Chuva. Bom, espero que dê para entender um pouco, né? Pelo menos começar a clarear esse conteúdo que eu sei que é meio complicado. Classifique nas frases objetos diretos e indiretos. Então vamos lá. Incêndio florestal já destruiu 100 mil hectares. Então, quando eu falo assim, ó, cadê meu verbo? Destruiu, eu vou olhar o que está, no caso ali, referindo ao meu verbo e qual o complemento que pede o meu verbo. Na verdade, nem quem está se referindo. Qual, na verdade, o complemento do verbo. Então, eu vou perguntar para ele. Aqui, ó, destruiu. Quem destrói, né, destrói alguma coisa. Então, quando eu falo isso, alguma coisa, eu não tenho o quê? Eu não tenho uma preposição. Se eu não tenho uma preposição, esse complemento é um objeto direto, 100 mil hectares, ok? Então, quando te pedir uma atividade como essa, falando para você identificar se é objeto direto ou indireto, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo, assim como você precisa identificar o verbo quando você vai fazer a respeito do sujeito, falar a respeito do sujeito. Só que no caso você vai ver que complemento que o verbo está tendo ali no caso, está te pedindo. Você pergunta para ele. Se ele vier com preposição, objeto indireto. Sem preposição, objeto direto. Discordo totalmente de você. Então, qual que é meu verbo? Aqui, ó. Discordo, né? Vem do verbo discordar. Então, eu tenho discordo. Quem discorda, discorda de alguém ou de alguma coisa, não é verdade? Então, quando eu falo discordo totalmente de você, eu tenho aí o de como a minha preposição, não é verdade? Quem discorda, discorda de alguém ou de alguma coisa. Então, aqui é a minha preposição de. Então, neste caso, o meu complemento de você é um objeto indireto, ok? Previdência reajusta valor dos benefícios. Então, vamos analisar. Qual que é meu verbo? Reajusta. Quando você faz um reajuste, você faz um reajuste, né, sobre ou de alguma coisa. Você reajusta alguma coisa sobre algo. Então, por exemplo, previdência reajusta valor, aqui ó, valor dos benefícios. Então, o primeiro complemento reajusta o que? Valor. Eu tenho um objeto direto. Valor de quê ou sobre o quê? Aqui no caso é dos benefícios. Dos benefícios é o meu complemento do objeto indireto. Cadê a minha preposição? Aqui, ó, dos. Dos, do, no caso também no singular, da, é uma preposição? É uma preposição emprestada, é como se fosse o de mais a, e para as palavras no masculino, de mais o. Então, se torna do ou da. O da com acento, não é verdade? Aí é verbo. Então, o do e o da fazem o quê? Papéis de preposições, ok? Então, em uma frase, se você tiver do ou da para complementar o verbo, está fazendo papel de preposição. Então, neste caso, eu tenho objeto direto, valor, e objeto indireto dos benefícios. Então, aqui eu tenho dois complementos, objeto direto e objeto indireto. Espero que vocês estejam entendendo aí. Não confiava em si absolutamente. Então, aqui, ó, qual que é meu verbo? Confiava. Quem confia, confia em alguém. Lembra? Quem confia, confia em alguém.
Então, o complemento em si, absolutamente, eu tenho o quê? O objeto indireto, porque eu tenho a preposição em. Lembrem-se que o em é preposição. Lembra que eu falei com vocês que as minhas principais preposições, quando eu tenho complemento do verbo, para ver se é um objeto direto ou indireto, um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, são o de, o em, o a, o com, o por, o para, sobre, às vezes, também vem muito, mas as principais que vocês vão mais ver quando vocês estiverem fazendo atividades, quando vocês estiverem realizando essas atividades, serão para, o de, muito, para, de, com, a, em, por também. Então, são as principais. É lógico que existem outras preposições, né? Sobre, sob, perante, também são preposições, existem outras mais, como o caso que eu falei com vocês, que o do e o da fazem papel de preposição, o ao fazem papel de preposição, faz papel de preposição também, mas os mais comuns serão essas preposições que eu falei. Se vocês têm dúvida, o que é uma preposição, quais são as preposições, olha no livro, na unidade, nós vamos rever esse assunto. Acho que na unidade 5 eu falei, se não foi a 5, foi na unidade 4, sobre as preposições. Então lá tem as principais preposições, tá? Então você sempre vai perguntar o que? O verbo. O verbo vai te dar a resposta. O direito ao descanso semanal pertence a todos os trabalhadores, objeto indireto. Então, qual que é meu verbo? Pertence. Se pertence, pertence a alguma coisa, não é verdade? Eu posso dizer assim, quem pertence, pertence a alguém? Ou o que pertence, pertence a alguma coisa? Essa questão de pertence a alguém é uma falácia, uma mentira, porque ninguém compra ninguém. Então, ninguém pertence a ninguém. Mas o que pertence, pertence a algo, a alguma coisa. Então, quando eu falo a alguma coisa, eu tenho aí a preposição, tá? E tenho a crase. Neste caso aqui eu não usei a crase, não tenho a crase, por quê? Porque todos é masculino. Se fosse todas, né? Mas todos é masculino. Então, a aqui é preposição, tá? Então, se eu tenho uma preposição, eu tenho um objeto indireto. Então, alguma coisa que pertence a algo, tá? Ou a alguém, né? Um objeto pertence a, por exemplo, a professora. Então, isso aí é uma preposição. E é uma preposição, no caso, craseado, porque a alguém tem dois as. Neste caso aqui não, porque todos estão no masculino. Mas, então, eu tenho o quê? Um objeto indireto, tá? Então, o verbo pertencer, verbo transitivo indireto. Então, eu tenho um complemento a todos os trabalhadores de um objeto indireto. Identifique se os verbos são transitivos ou intransitivos. Expulso a senhora da sala. Então, eu tenho um verbo transitivo porque o verbo expulsar precisa de um complemento, tá? Se eu falar assim com você, expulso, a senhora está doida, professora? Expulso o quê? Ou quem? Então, eu preciso de um complemento. Ele fez o exercício com calma. Se eu falar assim, fez, você vai entender alguma coisa? Não, precisa de um complemento, então é transitivo. Saiu com os amigos. Se eu falar assim, ó, ele saiu, né? Você vai falar assim, tá, ele saiu. Agora você vai perguntar assim, ele quem? Ou ele saiu para onde, no caso, né? Para onde ele saiu? Então, aí sim, eu faria esse complemento. Mas se eu disser ele saiu, também vai ter um sentido completo. Por isso que ele é um verbo intransitivo. Não necessita de complemento. Falava sobre política. Se eu falar assim, ele falava, eu não preciso, né, dizer sobre o que ele falava. Por isso também ele não necessita de complemento. Ele é um verbo, então, intransitivo. O aluno preparou-se para a prova. Quando eu digo assim, ó, preparou-se, o próprio se fala, o aluno preparou-se. Ele próprio, né, se preparou, ele estudou. Então, eu preciso de quê? De um complemento. Então, é um verbo transitivo, ok? Os alunos falam muito aqui, ó, falam intransitivo, né, o verbo falar, ele fala. Então, intransitivo.
Morreu de cirrose também é intransitivo, porque morrer não precisa falar de quê, não precisa do complemento, não é obrigatório, ok? Então, intransitivo. Indica os verbos transitivos e os verbos intransitivos, parecido com a outra questão. Suas palavras provocaram confusão. Então, provocaram é um verbo transitivo, necessita de complemento. Um vento forte soprava do sul. Também soprava é um verbo que precisa de um complemento, então ele é transitivo. Nenhum aluno faltou. Ele faltou. É intransitivo, não precisa de complemento. O mar invadiu a praia. Invadir é um verbo transitivo porque ele precisa de complemento, ok? Então eu tenho transitivo, transitivo, intransitivo, transitivo. Classifique cada um dos verbos abaixo como verbo transitivo direto ou como verbo transitivo indireto. Aqui ele já pede as complementações, direto e indireto. O raio clareou tudo. Então, clareou tem um verbo transitivo direto, porque quem clareia, né, no caso, o que clareia, que foi o raio, clareia alguma coisa, não tem preposição. O raio sapecou a árvore, verbo transitivo direto. Quem sapeca ou que sapeca, sapeca alguma coisa, não há alguma coisa. Aqui, eu tenho então só um artigo, tá? Não é uma preposição. Então, verbo transitivo direto. Aluguei uma ótima casa. Eu tenho um verbo transitivo direto. Quem aluga, aluga alguma coisa. Então, não precisa da preposição. Você não existe. Verbo transitivo direto. Que não existe, ou alguma coisa que existe a respeito de, sobre, não, apesar que eu falar, fica esquisito, sobre algo. Se eu falar assim, existe, eu vou falar assim, quem existe? Você, no caso aqui da frase, você não existe, não precisa de preposição, então por isso que eu tenho um verbo transitivo direto e não indireto, tá? Mesmo porque até na própria frase não tem a preposição. Ele gosta de Manuela, aqui quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, neste caso, eu tenho um verbo transitivo indireto. O homem acordou. Acordou é um verbo intransitivo, ele está intruso aqui nessa questão 7, porque aqui era para identificar apenas verbos transitivo direto ou transitivo indireto. Então, quando eu falo homem acordou, quando eu falo acordou, é um verbo que não precisa de complemento, é um verbo intransitivo. Essa letra aqui foi uma letra intrusa. Mas aí, se vocês fizeram como verbo transitivo direto ou indireto, só consertem para mim, por favor, tá? Coloca verbo intransitivo porque ele não precisa de complemento, o verbo acordar. No período, fui à escola, busquei minha irmã e em seguida entreguei os livros a Maria. Os verbos em negrito são respectivamente, então eu tenho o verbo fui, busquei e entreguei. Então, quem vai a algum lugar. Olha, eu tenho a preposição mais artigo, então, crase. Fui, toda vez que vocês usarem o verbo ir, né? Nesse caso aqui, ir a algum lugar, você vai usar o quê? A crase, ou então, quando se referir ao masculino, ao. Então, eu tenho um transitivo indireto, porque eu tenho uma preposição. Busquei minha irmã. Quem busca alguém ou alguma coisa. Então, transitivo direto, tá? E em seguida entreguei os livros a Maria. Então, neste caso, eu tenho um transitivo direto e indireto, porque quem entrega alguma coisa, os livros a alguém. A Maria é até craseado, porque a alguém, 2 As. Então, aqui eu tenho uma preposição mais artigo, igual aqui. Então, a resposta correta é a letra B, transitivo indireto, transitivo direto, transitivo direto e indireto. Bom, este é o texto que eu deixei para vocês lerem e responder as questões que se seguem. Bomba boa, a bomba que tinha coração. Um dia, bomba boa foi levada por um avião para destruir uma cidade. De repente, ela sentiu que estava caindo. Bomba boa fez, então, um grande esforço e conseguiu se desviar do alvo, indo cair sobre um monte de feno, numa fazendinha. Como o feno era macio, ela não explodiu, e o cansaço foi tanto que ela adormeceu. E sonhou. Era um sonho lindo. Estava cercada de crianças que lhe pediam para brincar.
Mas o sonho durou pouco, por outras mãos ela foi levada. Não demorou muito, a bomba boa viu que estava sobre outra cidade e novamente sentiu que devia matar e destruir. Fez um grande esforço para se desviar do alvo. De nada adiantou. Explodiu. Mas, em lugar de morte e destruição, ela cobriu o céu de flores numa explosão de alegria. Naquele dia, os moradores da cidade cantaram e dançaram, comemorando o milagre florido. Questão 1. O verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, ou seja, não precisa de complemento. O verbo sublinhado segue essa regra em. Seria a primeira, que ela adormeceu. Então, adormeceu, não precisa de complemento. A bomba boa viu que estava sobre outra cidade. Viu, precisa de complemento. Fez um grande esforço para se desviar do alvo. Fazer também precisa de um complemento. Então, seria a primeira, que ela adormeceu. Então, adormeceu. Pronto, não precisa de complemento. Você entende o que eu quero dizer. Não existe necessidade do complemento. O verbo intransitivo identificado na questão acima exprime uma ação de bomba boa, um estado de bomba boa ou um modo de ser de bomba boa. Então, será o quê? Uma ação, tá? Ela adormeceu, ela está ali, então, praticando uma ação. Ela dormiu, ela praticou uma ação, ok? E não um estado permanente dela e nem um modo de ser. Ela não vive dormindo, tá? O estado dela não é ficar dormindo, ok? Na oração e sonhou, o verbo transitivo sonhou indica um fato previsível em realização ou concluído. Concluído porque sonhou, passado, ok? O verbo em destaque dispensou complemento em para destruir uma cidade, conseguiu se desviar do alvo que lhe pediam para brincar. Então, dispensou o complemento aqui, que lhe pediam para brincar, ok? Quando eu digo para destruir o que? No caso, uma cidade. Conseguiu se desviar do alvo. Então, você conseguiu o que? Se desviar. E que lhe pediram para brincar. Então, olha, reparem que o verbo está até no final. Que lhe pediram para brincar. Então, eu não preciso desse complemento aqui, brincar. Brincar é brincar de qualquer coisa, né? Então, a terceira. Aponte os verbos intransitivos que compõem o último período do texto. Então, são eles, os verbos intransitivos. Cantaram, dançaram. É só, compõem um período do texto, o último período do texto. Eu pensei que tinha mais. Então, cantaram e dançaram. Eu mesma respondo e depois eu esqueço. Então, cantaram e dançaram, ok? Então, os verbos intransitivos são esses. Ó, turma, eu termino. Não, ainda falta, eu pensei que já tinha terminado. Tem mais a última, ó. Essa é a última. Marque verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo. Ela está feliz. Está é um verbo de ligação. Lembram? Ser, estar, amanhecer, ficar. Verbo de ligação. Ninguém está na rua. Também eu tenho um verbo de ligação, VL. O menino anda depressa. E aqui eu tenho uma ação. Então eu tenho um verbo transitivo. Aquele cidadão anda preocupado. Verbo de ligação. Porque ser, estar, permanecer, ficar, andar no sentido figurado. Então, no sentido figurado, ele não está praticando uma ação como aqui, ok? Caiu o lápis. Quando eu falo caiu o lápis, eu estou fazendo o quê? Eu estou praticando, é como se uma ação acontecesse. Né? Caiu o lápis, alguma coisa caiu. Então, neste caso, eu tenho o quê? O verbo transitivo, ok? O noivo ofereceu uma rosa à noiva. Quem oferece alguma coisa a alguém. Estou oferecendo, então eu estou praticando uma ação. Então, verbo transitivo. José precisava do livro. Quem precisa de algo, né, de alguma coisa. Então, também tem um verbo transitivo, que seria até indireto aqui neste caso. Então, eu fiz assim, eu coloquei para vocês as respostas aqui atrás. Ó, verbo de ligação, transitivo, verbo de ligação, transitivo e transitivo também, ok?
Aí, se vocês não pegaram aqui quando eu falei, é só olhar aqui, tá joia? Bom, agora sim, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.